No nosso caso de hoje, uma garotinha está vendendo os seus biscoitos, ela é escoteira, até que ela simplesmente não volta para casa. A polícia faz ali a sua investigação e descobre algo realmente perturbador. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, casos criminais resolvidos, alguns ainda que são um mistério. Então se você gosta, já se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, que isso é muito importante. Compartilhe o vídeo com os amigos também, deixa um comentário dando a sua opinião sobre esse caso aqui e não esquece de ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo! Na quinta-feira santa, 19 de abril de 1974, Joanne D'Alessandro, de 7 anos, e sua irmã mais velha, Mary, então com 8 anos, receberam a tarefa de vender biscoitos das escoteiras. Elas já tinham vendido quase todos, quando Joanne decidiu vender os últimos sozinha, já que sua irmã estava em um jogo de softball, e Frank, o seu irmão mais velho de 9 anos, tinha ido brincar na casa de seu amigo. Ela então avisou a sua mãe, Rosemary, e saiu para vender os 2 últimos pacotes de biscoito. Um tempo passou e Joanne ainda não tinha voltado para casa. Como ela era uma criança muito comunicativa, sua mãe acreditou que ela tinha apenas parado para conversar com algumas de suas amigas. Às 4h45, quando Joanne D'Alessandro ainda não estava em casa para sua aula de piano, sua mãe começou a se preocupar. Um pouco depois, ela começou a fazer ligações para os amigos de Joanne e para todas as casas da vizinhança, mas ninguém sabia onde ela estava. Pouco antes das 6 horas, o pai de Joanne e o marido de Rosemary, chamado Frank, chegou em casa depois do trabalho. E ela contou o que tinha acontecido. É claro que o pai ficou preocupado, mas acreditou que sua filha estava segura. O casal fez mais algumas ligações, mas ninguém tinha visto Joanne. Com isso, eles decidiram ligar para a polícia. Os policiais então foram até a casa da Joanne. Eles fizeram uma rápida investigação ali na volta para ver se eles conseguiam encontrar alguma coisa, talvez alguma pista ali que pudesse ajudar no caso, mas de início eles não encontraram nada. Em algum momento, Rosemary lembrou que antes de sua filha sair de casa, ela disse à mãe que tinha visto um carro diferente no bairro e que iria até o motorista para oferecer os seus biscoitos. Os policiais descobriram que o carro pertencia a Joseph McGowan, um professor de química, e que a casa de sua mãe ficava no bairro. Rapidamente os pais de Joanne foram até a casa da mãe de Joseph, e quando bateram na porta, ele mesmo a abriu. Ao ser perguntado se ele tinha visto a menina alguma vez, ele disse que não. Rosemary teve uma sensação muito ruim e acreditou que aquele homem sabia de alguma coisa. Enquanto eu estava ali na sala da casa dele, com ele, lágrimas brotavam em meus olhos, e ele olhou para mim como se não tivesse um pingo de sentimento. E o que ele fez naquele momento, quando viu minhas lágrimas, ele subiu os degraus para o andar de cima e ficou ali de frente para mim, esperando que eu fosse embora. Caminhando de volta para minha casa, eu sabia que ele sabia o que aconteceu com Joanne. Logo em seguida, junto com a polícia, centenas de voluntários e pessoas que moravam no bairro se organizaram em pequenas unidades para revistar cada casa, quintal, lata de lixo e parques em Hillsdale e nas cidades vizinhas. Todos estavam procurando pela menina, mas nenhum vestígio dela foi encontrado. Por volta das 9h20, um padre chegou com um policial estadual e um cão farejador. O cão cheirou uma das roupas da menina e os levou até a casa dos McGowan. Ele cheirou a porta da frente e a garagem da casa, mas nada foi encontrado. No dia seguinte, todos os repórteres de notícias invadiram o bairro e Rosemary continuou pedindo às pessoas que a contatassem se alguém tivesse visto alguma coisa. A polícia entrevistou alguns suspeitos, mas se concentraram em Joseph McGowan, que não tinha antecedentes criminais. Mas Rosemary compartilhou aquele seu encontro assustador que ela teve com ele, então ele tornou-se o principal suspeito do caso. A polícia então foi até a casa dele na sexta-feira
e fizeram algumas perguntas. Eles perguntaram o que ele fez na tarde de quinta-feira. O homem disse que apenas foi ao mercado fazer algumas compras. Então a polícia perguntou se ele tinha a nota fiscal daquelas suas compras, mas ele disse que não tinha, que talvez tinha jogado fora, ele não se lembrava direito. Então os policiais perguntaram o que ele comprou no mercado, e ele disse que tinha comprado alguns bifes e maçãs. Então a polícia perguntou, bom, se eu olhar na sua geladeira agora, vai ter algum bife ou alguma maçã? E ele não soube responder. A história de Joseph estava cheia de brechas, sem nenhum traço de evidência que a apoiasse. Cada detetive estava convencido de suas ações e começou a questioná-lo rigorosamente. Ao se cansar do procedimento, Joseph concordou em contar tudo ao padre. Ele confessou a ele onde estava o corpo da pequena Joanne D'Alessandro e que ele era o homem responsável por sua morte. O Dr. Frederic Zugibe foi o legista desse caso e ele diz que foi um dos mais emocionais com os quais ele já lidou e com certeza um dos mais brutais. No início de domingo de Páscoa, a polícia foi até o local na qual Joseph disse que estava o corpo da criança. Pela postura corporal, o Dr. Frederic determinou que ela não foi morta no local. Medindo a temperatura corporal e a do local, ele descobriu que o corpo estava frio, o que diz que ela foi morta há pelo menos 36 horas. Tomando todas as evidências físicas observáveis, o doutor estimou que Joanne morreu algumas horas depois que saiu de sua casa para vender biscoitos. Os policiais encontraram um saco plástico na busca. Nele estavam as roupas da menina. A autópsia revelou que houve uma fratura no pescoço, estrangulamento anual, luxação no ombro direito, hematomas profundos generalizados, uma fratura em seu crânio e mais alguns ferimentos. Foi revelado na autópsia que ela sofreu. A pior parte foi que ela não morreu mesmo depois de ser agredida, porque se tivesse morrido, seu rosto e corpo não estariam inchados. No caso de Joanne, o inchaço levou cerca de meia hora, o que significa que após um ataque brutal e terrível, ela sobreviveu por quase meia hora. Joseph foi preso e recebeu uma pena de prisão perpétua. Ele apelou 3 vezes, mas foi rejeitado todas as vezes. 15 de fevereiro de 2002, ele disse ao seu psiquiatra que primeiro a levou para dentro da casa de sua mãe, segurando sua mão. Em sua confissão, ele escreveu: agarrei-a e comecei a estrangular e arranquei da cama. Joguei-a no canto do meu quarto, no chão. Ela estava tentando, você sabe, gritar e estava lutando. Mas é claro, ela realmente não conseguiu, já que eu estava com as minhas mãos em volta de sua garganta. Então ela parou de lutar, apenas ficou lá. Eu me vesti, eu estava suando muito, fui até a garagem, peguei alguns sacos plásticos para colocá-la. Depois de voltar da garagem, vi que ela estava se movendo, então comecei a novamente bati sua cabeça no chão repetidamente. Ela começou a sangrar pelo nariz e boca. Havia sangue por todo o chão. Então peguei um dos sacos plásticos e coloquei sobre sua cabeça. Torci-o levemente e segurei até que ela parasse de se mexer. As suas palavras finais foram: eu me senti melhor quando voltei para casa. Dormi bem. Joseph McGowan foi um exemplo clássico de sadismo sexual. Ao contar ao seu psiquiatra o que fez, ficou claro quando Joanne D'Alessandro chegou em sua casa para oferecer seus biscoitos. Ele pode ter pedido que ela entrasse com ele, o que ela pode ter resistido. E essa é a razão pela qual ele pode ter admitido agarrá-la e forçá-la a entrar em seu quarto. Um de seus colegas professores fez o seguinte comentário: Joe era um sujeito estranho. Ele era muito. E com respeito, você pensa nessas coisas. Outra coisa que me impressionou foi o humor dele. Havia uma grande lacuna, coisas das quais ele ria e achava graça. A população em geral não ria ou concordava. Muito bizarro. Em interrogatório com seus alunos, muitas alunas disseram que se sentiam desconfortáveis perto dele. De acordo com o livro Killer Across the Table, que descreve o caso em mais detalhes, foi dito: uma mulher que agora deve ter 60 e poucos anos, lembrou-se de ter perguntado ao Joseph em um laboratório de química o que fazer com um frasco de vidro do qual ela não precisava mais. O professor, então, o arrancou dela e o jogou no chão, quando ele se espatifou do outro lado da sala. Ele não deu nenhuma explicação para sua ação.
Na prisão, Joseph passou por vários outros exames psicológicos. O Dr. Emanuel Fischer o testou e descobriu que ele era uma pessoa com uma personalidade extremamente lábil, tensa, histérica, cuja tendência é expressar o seu humor e impulso de uma maneira muito explosiva. Os controles racionais são fracos, apesar do fato de que ele é um indivíduo extremamente inteligente. Além disso, o relatório psiquiátrico aprofundado sobre ele declarou que ele tinha dado um histórico bem documentado de atração sexual por meninas. Isso somado a uma imagem claramente evidente de que uma mãe dominadora e super protetora. Ele revelou que tinha fantasias com sua prima, que na época tinha 12 anos. Em um dos seus relatórios foi dito: ele não mostra o que necessariamente sente. Ele esconde muitas coisas de seu verdadeiro eu complexo e sua verdadeira identificação e dificuldades emocionais relacionadas. Ele tenta esconder sua incapacidade de realmente estabelecer sua masculinidade. Ele experimenta tensão sempre que se aproxima do sexo oposto. Essa passividade gera ansiedade, que por sua vez se alimenta de si mesma e resulta em um estado mais alto de tensão. E há então uma perda completa de autocontrole ou liberação sexual. Em 5 de junho de 2021, ele morreu na prisão de Hillsdale, em Nova Jersey. O primeiro pensamento que vem à mente é que agora podemos nos concentrar no aniversário do legado impactante e amoroso de Joanne, que fará 50 anos em 2023, disse Rosemary, a mãe de Joanne, em uma entrevista em 2021. Não teremos que usar o tempo e a energia para lutar para mantê-lo na prisão. De acordo com a família da Alessandro, McGowan poderia ter pedido sua liberdade condicional novamente em 2025, e sua família estava com medo de que ele pudesse ser solto. Sou grata a todos aqueles que se uniram pelas vitórias que tivemos para garantir que ele ficaria na prisão e não faria mal a mais nenhuma criança inocente ou qualquer outra pessoa, disse Rosemary. Ele não era apenas um assassino de crianças, ele era um serial killer em formação. Rosemary D'Alessandro se tornou uma defensora dos direitos das vítimas e pressionou com sucesso por mudanças nas leis de liberdade condicional em Nova York e Nova Jersey. Ambos os estados agora têm a Lei Joanne, que proíbe a liberdade condicional para uma pessoa que mata uma criança de 14 anos ou menos durante uma agressão sexual. A família fundou a Joanne's Joy, uma fundação em memória de Joanne que promove a segurança infantil. Sou grata aos meus filhos e às pessoas que se uniram por todos esses anos de apoio. Também sou grata por não ter sido dominada pelo ódio, que me permitiu defender aquilo que eu acreditava, que era justiça e prevenção. Nos últimos anos, Rosemary tem defendido a extensão da Lei Joanne para cobrir qualquer um que assassine alguém com menos de 18 anos durante a prática de um crime sexual. Ela quer que a lei seja renomeada para a Lei de Paula, para homenagear Paula Borovesky, de Pearl River, que tinha 16 anos quando foi assassinada a caminho de casa. Um dos homens condenado pelo assassinato de Paula foi solto da prisão. O outro está atualmente em liberdade condicional. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, a gente viu que foi um caso que foi resolvido muito rápido, mas é terrível imaginar que ela só estava ali vendendo seus biscoitos e, infelizmente, ela acabou encontrando esse homem, oferecendo seus biscoitos a ele, e ele acabou fazendo tudo isso. Mas que bom que ele ficou todo o tempo ali na prisão, todas as suas liberdades condicionais foram negadas. E que bom que ele morreu antes de 2025, vai saber o que pudesse acontecer, vai que ele fosse solto e voltasse ali a atormentar com certeza a mãe daquela vítima. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, esse foi mais um vídeo aqui no canal, durmam bem e até o próximo.